Hoje o Paraná S.A. Entrevistas fala de dentro da Universidade Positivo, no Encontro Visionários do Paraná, que reuniu Miguel Krisner, do Grupo Boticário, Oriovisto Guimarães, do Positivo, e Joel Malucelli. Esses três grandes empresários do Brasil falaram sobre como enfrentar a crise nesse momento, liderança, estratégia, planejamento, educação e inovação. Então, a minha pergunta é a seguinte, é o que talvez todos nós aqui desejássemos saber de você. Vocês ganharam dinheiro, realizaram projetos, se realizaram como líderes e empresários. E a pergunta para você é, e agora? O que você vai fazer daqui para frente? Aposentadoria? Membro do conselho? Como é a vida e os sonhos do Miguel a partir de agora, com todo o teu sucesso empresarial? Boa tarde a todos. Pergunta difícil essa. Eu acho que essa questão de aproveitar as oportunidades, inclusive gostaria de aproveitar essa agora, e dizer, assim, pela proximidade do Natal, nós temos estojos maravilhosos, perfumes de primeira qualidade. Então, eu acho que... Brincadeira. Na realidade, eu acho que essa trajetória foi uma trajetória que, na hora que eu vejo ela assim na minha frente, foi realmente... Nossa empresa tem 38 anos e chega um momento em que a gente tem que pensar em alguma coisa que eu acredito que seja um dos maiores desafios de empresas familiares, que é a questão da sucessão. É um tema assim que, depois de todo um trabalho que nós fizemos, né, na implantação do Boticário, do Grupo Boticário, há uma grande preocupação da continuidade com isso. Porque você sabe muito bem que o nosso negócio foi feito através de um sistema de franquia, através de um sistema em que nós envolvemos hoje aproximadamente 1.000 famílias. Então, o Boticário é um conjunto de 1.000 estruturas familiares. Então, existe uma grande preocupação na continuidade disso, e nós iniciamos esse processo mostrando o caminho, desenhando a nossa própria sucessão. Então, a gente começou a trabalhar nisso há mais ou menos uns 8 anos atrás, quando o meu sócio, cunhado e amigo Arthur Grimbão começou a trabalhar já na época como vice-presidente da empresa. Foi uma trajetória brilhante que ele fez. E chegou um momento que eu disse, por que eu preciso esperar até meus 60 anos para dar continuidade, se aos 58 a empresa já podia fazer esse grande salto na sucessão? E dentro da empresa nós criamos um grande programa que chama O Futuro em Nossas Mãos, onde nós fazemos um trabalho intenso para cuidar da sucessão dos nossos franqueados, trazendo os potenciais sucessores de cada franquia para que, num processo de quase 2 anos, eles possam estar prontos para o segundo momento. Ora, na questão da aposentadoria, nem penso com isso. Eu acabo me envolvendo ainda com vários aspectos da empresa, até porque, quando você ama o que você faz, é muito difícil de você simplesmente pendurar chuteiras e dizer até logo. E acredito que ainda tenho bastante para colaborar, contribuir, principalmente naquelas áreas em que a gente tem uma afinidade maior, como na área de marketing, na área da avaliação de fragrâncias, enfim, assim que a gente dá continuidade. Quais, na tua visão, foram os principais desafios na construção do Grupo J. Malucelli e quais, na tua visão, são hoje os principais desafios do presente, seja para o grupo ou seja para empresários em geral que aqui estão presentes? Logicamente que quem vive no Brasil, o grande desafio é manter a sua empresa saudável. E o grande desafio da minha vida foi manter, por esses 47 anos, do grupo, um grupo saudável, um grupo que conseguiu superar as grandes crises. Vivemos nos períodos em que, no mês, a inflação era de 84%, e os contratos, mesmo de construção de estradas, essas coisas, previam reajustes anuais. Então, o grande desafio realmente foi manter saudável esse grupo por 47 anos. Depois, já no começo da minha vida,
primeiro desafio foi eu ter uma empresa de engenharia, a primeira do grupo, sem ser engenheiro. Então foi um desafio na minha vida também poder tocar essa firma de engenharia sem ser engenheiro e sem ter um engenheiro contratado, né? Os tempos eram outros, você executava os projetos e bem executados e, enfim, foi um desafio importante na minha vida. E eu gosto de citar também como um desafio, porque não é um grande desafio, mas foi um desafio importante, pela sua importância. Nós éramos proprietários da Rádio CBN em Curitiba, e aí a Rede Bandeirantes resolveu abrir a Rádio Band News aqui em Curitiba, e eu me reuni com os diretores de que nós não podemos perder essa oportunidade. E aí alguns diretores me disseram, mas como é que você vai conseguir ser dono das duas rádios que mais se concorrem entre si? São as duas únicas emissoras noticiosas aqui de Curitiba, e como é que você pensa, né? Como é que se imagina conseguir ser dono das duas? E na época também não foi fácil. O Lemans, que está aqui, acho que até acompanhou um pouco esse processo, a Rede Globo de Rádio esteve aqui, dizendo que não concordava, né? E eu, teimoso, fui falar com o Roberto Irineu Marinho no Rio de Janeiro, demonstrei para ele que a nossa postura de imparcialidade, de seriedade, não poderia deixar de ser levada em conta. Até que consegui convencê-lo e, coincidentemente, hoje está fazendo 10 anos a Rádio Band News e, semana passada, a Rádio CBN fez 20 anos. Então, esse foi um desafio importante na minha vida. Ser dono de time de futebol, cuja folha de pagamento, com preparador físico, técnico, gira em torno de R$150 mil por mês, ter que ganhar de um time que tem uma folha de pagamento de 3 milhões e meio por mês é um desafio. E a gente volta e meia consegue ganhar desses times grandes. Obrigado. Agora, a política está começando a me desafiar, né? Eu até tenho medo que a saúde do Álvaro Dias não vá bem, eu teria que assumir o Senado, né? Então, esse realmente poderá ser um desafio importante e muito perigoso na minha vida, né? Esse é um desafio que eu tenho medo. E hoje eu imagino que o Alexandre, meu filho, presidente do grupo, está aqui, e seja também a preocupação dele é realmente conseguir perpetuar o máximo possível o grupo, né? Esse é o desafio da minha família, né? O desafio dos negócios. E, finalmente, eu gostaria, como desafio, de que vocês que vieram aqui numa segunda-feira, se dispuseram a vir aqui nos escutar, o desafio é que vocês tirem algum proveito disso. Obrigado. Muito bom. Agradeço a presença de todos que se dispuseram numa segunda-feira a vir até aqui para nos ouvir e nos prestigiarem. E assim, pegando uma carona nisso que o Joel acabou de dizer, eu estava pensando como isso pode ser interessante para todos vocês que estão aqui, não é? Certamente não será ouvir detalhes do que aconteceu comigo, com o Joel ou com o Krisner, mas o que existe de mais geral nisso que pode ser utilizado por outras pessoas, né? Então, algumas observações nesse sentido que eu pretendo fazer. A primeira delas é que quando você tem um sonho, quando você se prontifica a transformar esse sonho em realidade, você, na verdade, não está construindo só uma empresa. Na verdade, você está se autoconstruindo, você está construindo a sua própria alma. Você está construindo aquilo que você virá a ser um dia, né? Então, quando eu olho o Pôr do Visto lá de 23 anos que eu tinha, 22 para 23, quando nós resolvemos fundar o Positivo, e quando eu me lembro da torcida contra que eu tinha na época, eu tinha um cunhado, ele já é falecido, mas não é porque ele foi falecido, porque eu não posso contar, eu gostava muito dele, mas ele tinha uma mania, porque ele tinha 2 concursos no Estado,
e eu era professor de cursinho, e naquele tempo não ganhava bem, nem era professor titular ainda, era professor assistente. Professor assistente é um sujeito que fica sentado numa sala, e quando os alunos têm dúvidas, têm perguntas, vai lá, e a gente tem que saber responder aquelas dúvidas. Eu estudava feito um condenado, porque podia aparecer ali problemas que tinham caído no vestibular do ITA, ou que tinham caído, sei lá onde, na Agulhas Negras, nos vestibulares mais difíceis. E é claro que eles só traziam os mais difíceis, porque os mais fáceis eles resolviam. E quando eu resolvi montar um cursinho, esse meu cunhado, que já tinha 2 padrões, um de farmacêutico, viu, Miguel? Era teu colega. E o outro de professor no Estado, que ganhava assim 5, 6 vezes mais do que eu. E era um sujeito muito conservador, e dizia, esse guri está louco, vai quebrar, vai abandonar o salário que tem. E não era só ele, a minha esposa na época dizia a mesma coisa, você vai matar todos nós de fome. E é claro que isso faz parte, você tem que ter coragem, para quem está iniciando alguma coisa, de enfrentar essas críticas, e se dedicar de corpo e alma àquilo que você pretende fazer, e não só apenas com sonho, mas com razão também, não é? Analisar o mercado, analisar os clientes, pensar por que as pessoas livremente vão prestigiar aquilo que você está fazendo. É o tal negócio, o Miguel não pode obrigar ninguém a comprar o perfume que ele faz. As pessoas livremente escolhem o perfume dele e deixam de comprar perfume de outra marca. Eu sempre considerei assim para mim uma glória quando uma família chegava no Positivo e dizia assim, vim aqui trazer o meu filho e confiar a educação deles a vocês. E sempre insisti muito com os nossos professores, com os nossos diretores, que prestasse atenção nisso. 1 milhão de vezes mais importante do que a mensalidade que aquele aluno ia pagar. Claro que aquela mensalidade era importante, porque era ela que viabilizava a existência da escola, mas muito mais importante que aquilo era a confiança que essa família estava depositando em nós todos e no nosso trabalho. E vejam que eles podiam ter uma escola pública de graça, podiam ter uma outra escola tradicional, onde podiam se matricular e assim por diante. Então, a gente não vive uma ideia, a gente não vive uma empresa baseado só em cifrão. Eu acho que quem pensa muito em dinheiro não ganha dinheiro. Por uma razão muito simples, o sujeito não pode tocar flauta e chupar cana ao mesmo tempo. O sujeito que só quer ganhar dinheiro, não sobra energia, não sobra amor, não sobra vontade, carinho para fazer aquilo que ele está imaginando tornar realidade. Então, o que eu dizia é, você quando monta uma empresa, você se autoconstrói junto com ela. As experiências todas que você vive, as coisas todas que você faz, te transformam numa pessoa melhor, mais experiente, que entende melhor a vida. E isso me faz pensar que o trabalho, decididamente, não pode ser visto só sobre o aspecto financeiro. Ele é fundamental, sem dinheiro não se faz nada, mas eu diria que se você pensar só em dinheiro, o trabalho fica absolutamente sem graça. A minha pergunta hoje para o senhor é como conviver num ambiente corrupto e corruptivo e liderar uma empresa numa crise ética como esta que está passando no nosso país. Vamos definir o que é ética? Eu acho que a gente fala muito em ética, a gente tem que achar uma definição bem simples para a ética. Então, ética para mim e para todos os filósofos, pensadores, é você examinar uma atitude de um homem ou de um grupo de homens do ponto de vista do bem e do mal. Se essa atitude cria mais bem do que mal, ela é uma atitude ética. Se essa atitude cria mais mal do que bem, ela não é ética. Então, por exemplo, se eu fosse dar um exemplo, fumar. Qualquer um que tem um pouquinho de razão e para pensar, vai ver que fumar faz mal para ele que fuma. E vai ver que fumar faz mal para as pessoas que estão em volta. Então, cria mais mal do que bem. Portanto, não é ético fumar. E assim por diante, mentir. Não é, Joel? Não pode mentir. Porque quando você mente, você engana, você induz o outro a erro. Então, mentir não é ético. E assim por diante. Uma empresa, se pretende ter vida longa, ela tem que ser gerida e ela tem que ter uma direção.
de comportamento de todos os seus funcionários absolutamente ética. Ela tem que ser verdadeira com os seus consumidores, ela tem que ser verdadeira com os seus funcionários, ela não pode transgredir a lei, não é? E, sobretudo, o presidente tem que ser capaz de resistir ao canto da sereia que sempre chega. Sempre tem alguém que vai nos oferecer muitas facilidades em troca de alguns dinheiros. Isso tem. Tem, já aconteceu comigo, tenho certeza que já deve ter acontecido com o Miguel, com o Joel, com você não, né? Não pode mentir, hein? Então, mas você tem sempre duas opções, dizer sim para essa tentação ou dizer não. Seja em tempo de crise, Rogério, seja em tempo de bonança, a ética é o que assegura a longa existência de uma empresa. Eu tenho certeza absoluta que o comportamento das pessoas que compõem a rede do Boticário hoje é de fundamental importância para a reputação que foi construída. Se pudesse colocar um pouco como é, na ótica de vocês, no Boticário, o treinamento dessas pessoas, a seleção de cada uma delas, para formar o que vocês formaram. Veja, naturalmente, na hora que você fala em funcionários, para começar, eu não gosto de chamar de funcionário, de empregado, eu gosto de chamar de colaborador, né? Que tem uma diferença fundamental. O que é um colaborador? Colaborador é aquele que colabora, né? Aquele que constrói com você aquele teu sonho e você, naturalmente, ajuda ele a construir o seu sonho. Nós temos um critério muito grande para elegermos os nossos colaboradores, os nossos franqueados, porque se não tivermos uma consonância com os valores que nós acreditamos, acredito que nenhum negócio pode se sustentar se não tivermos isso. Uma empresa é construída através dos princípios, através da sua ética, e quando eu falo ética, é uma coisa bastante simples que eu imagino e faço, é que jamais eu quero que uma filha minha, ou as pessoas que eu amo, se envergonhem da minha postura em relação a alguma coisa. Então, acredito que aí você tem uma postura ética, e isso aí, naturalmente, é um legado que você deixa para todos os colaboradores e para as próximas gerações que você quer de uma empresa. Essa pergunta é mais para a tua liderança mesmo. Saber qual é a tua fórmula para fazer as coisas acontecerem diante de tanta diversidade, tanto projeto e todas as coisas andando, né? E andando com sucesso. Olha, não existe uma receita para isso, né? Cada pessoa tem a sua forma de tratar com os outros, ou de entender os outros, ou de engolir sapos. Então, é muito difícil você querer dar alguma sugestão ou algum conselho nesse sentido. Agora, nós acabamos de fazer temos uma consultoria internacional da Cambridge que está tentando, dentro do nosso grupo, fazer com que a gente possa traçar rumos para tentar perpetuar um pouco mais o Grupo J. Malucelli, até em função de que uma empresa familiar, historicamente, ela não passa da segunda geração. Então, preocupado com isso, nós tivemos essa consultoria e ela fez um questionamento entre todos os meus filhos e eu, para justamente descobrir o caráter de cada um e as formas de agir, mais intensa ou menos intensa. E o meu teste, particularmente, isso deu interessante, porque eu não imaginava, quando a moça me fez várias perguntas, nem que era para chegar nessa conclusão. Mas ali demonstrou muitas coisas que, a maioria delas todas verdadeiras, né, da minha forma de tratar e de conduzir essas coisas. E eu fiquei impressionado, porque, tipo assim, eu admito a traição, como já por 2 vezes o grupo quase quebrou por roubo, traição de pessoas muito próximas, e hoje eu sou amigo das pessoas que me fizeram isso. E essas coisas mostrou no teste, né? A forma de eu me aprofundar nos negócios, eu não me aprofundo muito, eu sei das coisas superficialmente, ou pouco, para poder sentar e discutir. Minha organização, né? Eu tinha mais de 50 reuniões por mês no grupo, então eu não atraso 1 minuto uma reunião.
né? E elas são muito objetivas. E até a forma de demitir uma pessoa, a minha forma de demitir é muito dolorosa. Eu quero entregar para ele um prêmio compensador por aquilo, né? Então, são jeito de tocar, né? Não é que isso esteja certo, esteja errado. Porque dentro da minha família já tem temperamentos diferentes. Então, eu vou por aí, né? Nos grandes problemas que tiram o sono, eu tento não demonstrar, eu não compartilho isso em casa, eu guardo para mim. Eu queria entender, da parte, até dos três, mas especificamente com o teu nome no início, qual o papel da educação que você recebeu naquele sucesso que você obteve ao longo da tua carreira? Quão importante foi os teus professores, a educação que você teve, para a gente estar aqui nesse dia hoje com o sucesso que você tem carregado? Está fazendo essa pergunta para mim? Exatamente. Então tá. A educação foi uma coisa mais importante que aconteceu na minha vida, depois da alimentação, dos cuidados, né, que os meus pais me deram, da minha saúde que eles cuidaram. As pessoas sempre têm uma maneira de dizer que a educação é a coisa mais importante, sem educação não se vai resolver um país. Eu digo que isso é verdade, mas ela vem em terceiro lugar. Primeiro, tem que ter alimentação, porque se a criança não tiver alimentação na idade certa, os neurônios não se desenvolvem e aí a coisa fica complicada. Não haja professor para ensinar matemática depois, né? Não tem. Quando você não tem um hardware saudável, vai ser difícil implantar um software saudável ali. Além dessa questão da alimentação, que é absolutamente básica, então eu digo isso porque eu acho que os governos, os programas sociais, fundamentalmente, isso é uma coisa que eu acho que tem que cuidar, é de alimentação de criança. Não é? Em segundo lugar, vem a questão da saúde, uma saúde que não é bem cuidada, vacina que não se dá. Eu me lembro, quando eu era criança, quanta gente tinha paralisia infantil e ficava numa cadeira. Hoje isso praticamente desapareceu, não é? Enfim, mas passado por essas duas etapas, uma boa alimentação, uma boa saúde e uma boa formação de valores, que isso é absolutamente fundamental a gente diferenciar valores de educação. O papel da escola é um papel de transmitir de uma geração para outra o conhecimento que a humanidade acumulou ao longo dos séculos. Conhecimentos de geometria, de geografia, de física, de química, de história, de biologia, enfim, das ciências todas que a humanidade acumulou saberes ao longo da sua história. Mas os valores vêm do berço, vêm da família. A escola pode dar uma mãozinha para a família, reforçando esses valores. Assim como a família pode dar uma mãozinha para a escola, ajudando o filho a fazer tarefa, cobrando algumas coisas, principalmente no comecinho, né? Porque depois nenhum pai, nenhuma mãe vai saber tudo de biologia, tudo de física, tudo de química, tudo de história, é impossível. Mas formação de valores, coisas simples como honestidade, como respeito aos mais velhos, como ter obrigação, cumprir horário, essa coisa que o Joel estava dizendo aqui, que chega sempre na hora, isso, se ele olhar, vai vir lá do tempo que ele vendia chuchu, ou até antes, né? É o pai e a mãe que passam, não tem como. Então, depois disso, é claro, saber onde eu vivo, conhecer a minha cidade, conhecer o meu país, saber fazer conta de mais, de menos, saber calcular uma área, saber volume, saber que existe química, que existe física, saber a história, me situar historicamente, saber a história do meu país, a história da minha cidade, conhecer os grandes romances, as grandes obras literárias. Tudo isso, é claro, te dá um software, te enche de sonhos, te faz um ser humano melhor, não é? A educação é absolutamente fundamental, mas tem esses pré-requisitos. Miguel, eu queria saber da tua história ao longo do Boticário e na tua história pessoal, se tem algum erro ou algum arrependimento. Acho que a gente vive numa sociedade que muito pouco empreendedora, possivelmente pela vergonha e o medo das pessoas em errar. Eu conheço, por exemplo, na história do Boticário, a transição do que era uma farmácia no início para aquilo que acabou se tornando uma rede de perfumes. Acho que ali nesses episódios tem algumas coisas muito legais de aprender também. Se você pudesse contextualizar dessa forma, dos frascos que o Boticário teve que se desafiar a encher e colocar se em algum momento da tua vida você teve alguma decisão que te causou um erro, algum arrependimento, seria bastante oportuno. Veja, eu acredito que talvez o que pode ter sido um erro para mim
eu vejo claramente que, por exemplo, para o Joel não foi. Porque todas as vezes que eu pessoalmente tentei entrar em ramos diferentes de atividade, não fui bem. Não fui bem, e o Joel, pelo que você falou, eu acho que, e conheço a sua história, foi de uma forma magnífica. Acredito que, no nosso caso, basicamente, cada vez que a gente se afastou do ramo da atividade, que nós somos bastante competentes, tivemos problemas. Um exemplo básico aí, o Shopping Estação, no qual nós empreendemos, nós quisemos inclusive fazer, e fizemos um centro de convenções anterior, né, foi uma beleza de uma obra, e no final não funcionou. E uma coisa que a gente aprendeu, por que não funciona isso, tanto no ramo da atividade que a gente faz? Porque o nosso negócio depende fundamentalmente das mulheres. E por quê? Né? Porque, na realidade, a gente tem um trabalho enorme na hora que se lida com perfumaria, com cosmética. Você tem que se aprofundar muito na questão do comportamento da mulher, e muitas vezes não é tão fácil, né? Todos nós sabemos. Mas como que a gente desenvolve, né, essa ligação com as mulheres? Nós temos, basicamente, quase que 83% das nossas franqueadas são mulheres. Nós trabalhamos muito intensamente na questão do empoderamento feminino dentro da nossa organização. Para você ter uma ideia, de 4 vice-presidentes nossos, 2 são mulheres. E a gente aprendeu. Então, não deu muito tempo da gente fazer outras coisas. Na hora que o grupo conseguiu uma ascensão muito grande, colocar no ano 2008, 2010, nós criamos o Grupo Boticário, porque nós sentimos a necessidade de sermos multicanal, né, multimarca e multicanal. Porque a velocidade em que as coisas acontecem no varejo, e acredito que nas áreas que vocês também trabalham, hoje em dia é uma velocidade tão grande que a gente tem que fazer frente constantemente às novas realidades de mercado. Então, por isso que todas as experiências que fui armazenando, desde os frascos do Silvio Santos, que eu acho que a maioria das pessoas conhece a história aqui, em que foram momentos realmente de grande desafio, que a gente teve que se jogar muitas vezes em situações em que você não tinha todas as informações através de um planejamento, e tinha que se jogar com coragem, muitas vezes, sem ter as informações que se precisava. E essa foi a primeira parte do Encontro Visionários do Paraná. Não perca a semana que vem as perguntas feitas pela plateia.